Da comunidade. Igreja, vamos se colocar de pé. Chegou a hora da santa palavra de Deus. Aleluia. Vamos estar orando. Também queria apresentar o presbítero Júlio, nosso amigo ali do Parque Zoom. Chegou agora. Como é que ele vai dizer para o nosso irmão? Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Senhor, já louvamos, entoamos louvores a Ti nesta noite. Mas chegou a hora da santa palavra de Deus nesta noite. Usa para o Teu Filho de uma maneira sobrenatural nesta noite. Senhor, que Ele seja a boca profética nessa casa de oração. Que Ele não venha reter nada, mas venha entregar tudo que o Senhor mandar nesta noite. É que eu te peço no nome de Jesus. Amém. A igreja ainda de pé com a palavra do pastor Gideon. Eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. A paz, Senhor. Aproveitando que os irmãos estão em pé, abra as vossas Bíblias em Mateus. Já foi lido esse verso. Mateus, o seu capítulo 28. Mateus, o seu capítulo 28. E o seu último verso. É muito interessante, irmãos. Esse último verso, essa versão era um pouco diferente. Ela fala assim: ensinando-nos a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado. E assim eu estarei permanentemente convosco até os fins dos tempos. Os irmãos podem tomar assento. Irmãos, eu quero primeiramente agradecer ao meu Deus por essa oportunidade de estar aqui, a coragem do pastor Edson de me convidar, porque não é fácil ao diácono Fabrício, é isso, por ter me convidado. Quero aqui justificar a ausência da minha esposa. Sempre que eu saio para ministrar, não gosto de pregar ali, mas sempre que eu recebo convite, eu vou e minha esposa vem comigo. Só que hoje, porque eu sou pai, eu sou esposo, e nós temos que dar uma atenção para os nossos filhos. Eu tenho 2 filhos, tenho um filho de 26 anos, e graças a Deus casou, aleluia. Mas eu tenho um filho de 10 anos, e ele quer brincar, né? Então, hoje nós vamos brincar no parque, nós saímos. E o pastor Sebastião, ele foi assim, cirúrgico em algumas palavras que ele falou. Eu cheguei em casa, era aproximadamente 5h30 da tarde, e eu, um jovem de 47 anos de idade, uma criança de 10 anos correndo para cá, correndo para lá, já viu como é que está o estado do corpo. Mas toda a honra, toda a glória seja dada ao nosso Deus. Fico feliz em ver o Anderson. Trabalhei com ele na Câmara durante 3 anos. E agradecermos a todos que estão aqui. Pastor Laelson, uma vez eu fui pregar lá no Jardim Colônia, e ele me deu um presente. Pense num presente, irmãos. Eu fiquei com vontade até hoje. Eu não sei se você lembra, mas eu lembro. É manga. Irmãos, eu quero aqui, eu estava um pouco pensativo em por que eu iria trazer essa palavra. Mas quando foi lido a leitura oficial, que está em 2 Coríntios, no seu capítulo 4, que nos fala que tudo que Paulo falava era de Cristo. Esse capítulo 4 vai falar sobre o tesouro da graça de Deus, ele vai falar sobre a fidelidade humana, e vai falar sobre a esperança e ressurreição. E eu fiquei aqui meditando, pensando. Eu falei: Senhor, obrigado, porque o Senhor nos dá uma palavra e nós não queremos pregar ela, porque é uma palavra de consciência, de conscientização. Nós estamos aqui em 7 congregações, é isso? São 7 congregações? Eu acredito que são 7 congregações. Com todo respeito e perdão aos irmãos que
e tem alguns que têm idade de ser levado. Mas essa igreja vai estar cheia. Essa igreja vai estar inteligente do lado de fora. Ah, mas eu não vou aceitar um jovem de 47 anos falar comigo dessa forma. Não, pode ficar tranquilo que nós vamos falar a palavra do Senhor Jesus. E aí, se os irmãos ficarem bravos, não fique bravo comigo. Fique bravo com Deus. Porque eu falo aquilo que Deus mandou, mas pode ficar tranquilo, você vai sair daqui. Pelo menos com um ponto de interrogação na sua mente. Pelo menos falando assim, eu preciso melhorar como eu preciso melhorar. Porque quando Deus entregou essa palavra para mim ao meu coração, eu estava na sala de casa, sentado no sofá de casa, falando, Senhor, mas eu preciso melhorar. Senhor, mas eu preciso fazer a diferença, eu preciso fazer algo. O interessante é que o tema dessa mensagem, eu gosto de dar nomes, é discípulo ou seguidores. O que nós somos? Nós somos discípulos do Senhor ou nós somos seguidores do Senhor? Se nós somos seguidores, então coloca uma luz amarela de alerta, porque nós estamos fazendo errado. Nós não devemos ser seguidores de Jesus. Mas eu vou explicar. Porque todas as vezes ao qual, como Jesus iria ministrar a sua palavra, tinha muita gente seguindo a Jesus. Alguns interessados naquilo que iria satisfazer a sua alma, o seu espírito. Mas alguns simplesmente interessados no que é tangível, no que é palpável, na comida após as ministrações. Irmãos, o termo discípulo, ele aparece 260 vezes no Novo Testamento. E a palavra crente, que também ele vai conotar ali com seguidores, aparece apenas 15 vezes. Eu quero aqui, até 9 horas, irmãos, eu aprendi com o nosso pastor presidente de 11, que é 10 minutos. Se falar sobre o microfone 9 horas, eu entrego o microfone 9 horas. E tem um outro pastor muito antigo do nosso ministério, que você preferir você pregar 10 minutos. E a igreja ficar com vontade de ouvir mais, que você pregar 2 horas e a igreja ficar enfadada. Então prepara o teu coração. Talvez você vá falar, talvez eu não venha, eu não volte mais a pregar aqui. Mas pode ficar tranquilo, que eu não vou magoar, não vou chatear, não vou descer chicote ninguém. É a palavra do Senhor ao qual vai nos orientar a respeito do que nós somos. Se nós somos discípulos, aleluia, ou se nós somos apenas seguidores de Deus. Aleluia. O que nós temos hoje para entregar a Deus? Se você olhar de Malaquias até João Batista, se passaram 400 anos. Nesse 400 anos, tinha adoração, tinha louvor, tinha igreja, tinha sacrifício, mas faltava uma coisa, faltava a presença de Deus. Nesses 400 anos de silêncio, as pessoas se reuniam para cantar, para adorar, porque tinha igreja, mas não tinha a presença de Deus. E quando Deus era o novo João Batista, simplesmente João Batista, ele não vinha, é porque ele vinha pregar uma palavra ao qual de confronto ao povo, ele iria pregar no deserto, porque ele não queria passar a mão na cabeça de ninguém, porque a palavra do Senhor, ela te confronta, a palavra de Deus, ela te confronta, a palavra do Senhor, Senhor, você tem que se consertar porque você está errado. Não sou eu que estou falando, é a palavra do Senhor Jesus. A palavra do Senhor Jesus, ela vai até aonde? Nós não entendemos, talvez nós não vamos compreender, mas vamos lá, irmãos. Vamos lá. Falar de salvação em Jesus, sem colocar condições para ser discípulo, ela cria uma fé morta, uma fé vazia. Não tem como eu falar da salvação sem eu deixar algumas coisas que me impedem de viver o verdadeiro cristianismo. Não tem como eu viver uma vida com Cristo sendo eu mesmo. Aleluia. Porque o apóstolo Paulo, ele é bem claro, bem encíclico. Não vivo mais eu, mas Cristo vive. Oh, aleluia. Mas a partir do momento que Cristo vive em mim, as minhas vontades, elas morrem.
e contundente. Deus ele criou uma comissão e nós fazemos parte dessa comissão para poder pregar o Evangelho. Jesus enviou a você, a mim, para pregar o Evangelho. Aleluia. Mas não tem como eu ir sem primeiro ter intimidade com aquele que está me enviando. Não tem como. Não tem como eu ir simplesmente por ir. Eu tenho que me preparar. E como nós nos preparamos? Dentro do santuário. Vamos lá, irmãos. E se os discípulos, embora tenhamos nos acostumado, irmãos, eu sou de uma época, eu sou filho de pastor. Eu sou de uma época que nós chamávamos de protestante. Hoje nós somos gospel. Mas era protestante, porque nós protestávamos contra algo que estava errado. Hoje nós temos uma palavra bonita, gospel, que não existe nem tradução. Eu particularmente, eu não gosto. Mas o povo está aí falando, vamos lá. Embora nós nos acostumamos a chamar os outros de crente ou crente, não é a palavra que caracteriza alguém, mas sim o nosso amor por Jesus. E uma frase, irmãos, que eu acho muito interessante: tornaram fácil a difícil tarefa de ser cristão. Tornaram fácil a difícil tarefa de ser cristão. Por quê? Porque não é fácil obedecer. Porque é difícil obedecer. Talvez, irmãos, eu não vou escutar um glória a Deus, aleluia, porque eu não peço para você dar glória a Deus, eu não peço para você dar aleluia. Eu prefiro que você preste atenção na mensagem que vai ser falada. Eu prefiro que você preste atenção naquilo que vai ser ministrado, porque a Bíblia é palavra de Deus. Mas porque é difícil obedecer. Todas as vezes que Jesus chamou alguém, ele estava ocupado fazendo alguma coisa. Jesus não chama ninguém que esteja deitado na rede querendo trabalhar para você. Jesus nos mostra quais são as condições. Irmãos, nós somos condicionados a entrar no céu. Nós não temos opções de entrar no céu. Nós temos condição. Existe uma condição para entrar no céu. E eu vou trazer para os irmãos o porquê que eu falo que é opção. Porque a opção, quando você vai em uma lanchonete, em um restaurante, você vai numa lanchonete e fala assim: eu quero um hambúrguer assim, sem queijo, com bastante queijo. Então você está dando a opção para você comer aquele algo. E quando nós somos condicionados, é porque nós temos que deixar algo. Quando nós somos condicionados a viver uma vida reta perante Cristo, nós temos que deixar algo. E é o que está acontecendo, por isso que tornaram fácil uma coisa que é difícil, que é obedecer. Porque eu quero obedecer ao meu Senhor, eu quero, porque eu sou cristão, eu quero obedecer ao meu Senhor, eu quero, mas eu quero obedecer do meu jeito. Eu não quero largar as coisas que eu tenho prazer, eu não quero largar as coisas que me deixam e me faz alegria. Não, eu quero servir ao meu Senhor, mas é do meu jeito. Não, irmãos, servir ao Senhor é muito sério. Se você olhar o Isaías, de número 1, você vai ver uma adoração. Até parece que até parece que Jesus está recebendo, até parece que Deus está recebendo aquela adoração. Mas não está. Porque Deus não recebe adoração de qualquer forma. Deus não recebe adoração de qualquer forma. Ah, não, mas eu vou adorar Deus de qualquer jeito. Eu vou adorar Deus do meu jeito. Não. Você pode orar Abel e Caim. Caim e Abel. Todos eles, os dois, foram ofertar um sacrifício a Deus. Mas Deus não aceitou. Mas não foi porque ele entregou frutos amassados e frutos estragados. Não. Porque não adianta fazer a coisa certa. Tem que fazer a coisa certa, mas da forma correta. Não adianta eu vir para os cultos de quarta, de sexta, escola dominical, domingo pela manhã, dizendo: olha, eu estou aqui, mas o meu coração não está aqui. Aleluia. Não adianta eu estar aqui todos os dias, mas o
estão lá fora, mas querendo estar aqui dentro. Eu abro parênteses. Um certo dia, eu estava saindo de casa para ir para um churrasco. Eu entrei dentro do meu carro, liguei o carro, meu telefone toca. Pastor, tem alguém na Santa Casa precisando de uma visita, o senhor pode ir lá? Eu falei, puxa, vem na hora do churrasco? Mas tá bom, vou lá. Cheguei, isso era uma sexta-feira por volta de 7h30 da manhã, perdão, sábado, por volta de 7h30 da manhã. Fui lá, entrei, conversei com aquele senhor, já era um senhor com seus 70 anos, conversei com aquele senhor, apresentei Jesus Cristo a ele, ele aceitou Jesus, e eu fui para o churrasco. Cheguei no churrasco, o churrasco tinha acabado. Tinha um pedacinho de carne que os varões disseram, pastor, deixa um pedacinho de carne para você. Eu aleluia, alguém lembrou de mim. Só que 2 dias depois eu recebo a notícia que aquela pessoa ao qual eu fui fazer visita do Senhor tinha recolhido. E aqui eu fecho aspas. Não deixe para amanhã aquilo que Deus está pedindo para você fazer. Não deixe para amanhã o que Deus está mandando você fazer hoje. Em algumas de outras visitas eu recebi a notícia, pastor, eu queria estar na igreja, mas não posso. E isso entra como uma faca no meu coração, porque muitos é para estar aqui, mas estão lá fora. Aleluia! E voltamos aqui para a palavra. Incrédulo não quer dizer necessariamente, irmãos, que o incrédulo é ateu. Incrédulo é uma pessoa que ele se interessa por Deus. Ele se interessa por Deus. Mas qual que é o problema do incrédulo? Porque quando você confia em Deus, quando você acredita piamente em Deus, Deus ele rege a sua vida. Deus ele é o condutor da tua vida. O incrédulo não. O incrédulo ele acredita em Deus, mas o incrédulo é o Senhor da vida dele. Eu sou o Senhor da minha vida. Eu comando a minha vida. Eu vou para onde eu quiser. Eu faço o que eu quero. Esse é um dos problemas dos incrédulos. Tem muito incrédulo, irmãos. Aqui, graças ao bom Deus, não tem. Graças ao bom Deus, essas congregações que estão sendo representadas não tem incrédulo. Mas tem muitos irmãos dentro da igreja que são incrédulos. Eles vêm para o culto, fazem o mistério, mas eles não querem que o Senhor Deus, ele dirige a sua vida. Aleluia. Aleluia. Difícil. O religioso, conhecedor profundo da palavra. Conhecedor profundo da palavra. Mas também ele tem a mesma questão. É estudioso da palavra, mas ele não quer que Deus dirija a sua vida. O porquê que eu dei esses dois exemplos? Porque nós vamos aí para os discípulos. O discípulo não vive mais a vida para si mesmo. Ele vive uma vida para Deus. Toda a sua vida está estruturada em função da vontade de Deus. Será que hoje nós podemos bater no peito e falar assim, eu vivo para Deus? Em algum momento eu vou fazer a minha vontade. Em algum momento eu vou fazer aquilo que eu quero fazer. Aleluia. Irmãos, eu lembro de uma história muito conhecida. Se não me falha a memória, está em 2 Samuel. Quando o filho de Davi está doente, e Davi então, ele jejua, ele ora, ele se tranca, porque ele recebe a notícia que o seu filho, a sua filha, ou o menino, ou a menina, ou a criança está doente.
lá vestido de saco. E ele recebe a notícia. Ele recebe a notícia que a criança havia morrido. O que ele faz? Ele simplesmente se levanta. Ele se banha. Troca suas vestes. Vai ao templo. Adora a Deus. Volta para casa. Pede pão para comer. E os seus servos falam: Davi, que isso? Enquanto a criança estava morrendo, você estava jejuando, você estava orando. Quando a criança estava doente, agora que a criança morreu, você levanta e vai adorar esse Deus. Isso refere-se, irmãos, à confiança que ele tem em Deus. Isso refere-se à confiança que ele tem no eterno. A criança morreu, mas eu não vou deixar de adorar esse meu Deus. O problema, ele vai estar presente, mas eu vou estar com Cristo. O problema vai estar, mas eu vou adorar a Deus. Jesus no barco não é sinônimo de calmaria, meus irmãos. Jesus no barco não é sinônimo de calmaria. Jesus estando no barco, o barco vai balançar, o barco vai para lá, o barco vai para cá, o barco vai afundar. Mas isso significa que você vai vencer. Isso significa que eu vou vencer. Mas nós temos que crer em Deus. Aleluia! Não adianta sermos só cristãos da boca para fora. Tem que haver um renovo de dentro para fora. Aleluia! 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 E quando Jesus ele estava pregando, ele fala para os seus discípulos: vamos para a outra banda. E ali ele vai para aquele local. Ele encontra um jovem endemoniado, conhecido como o endemoniado de Gadara. Os irmãos bem sabem a história. Por isso que eu falo que nós não devemos parar de pregar. Mas eu não sei falar. Se aprofunda. Porque Deus vai usar a tua boca. O Espírito Santo vai usar a tua boca. Eu vejo o Fabrício aqui. E até falei com o pastor Edson. O pastor Edson está colocando com ele. E é assim. Todas as vezes, irmãos, que eu pego o microfone, que eu venho ministrar, a minha garganta seca, por mais que eu bebo água, ela fica seca. E eu fico andando para lá e para cá, irmãos, nos meus joelhos não batem um no outro. Porque todas as vezes que eu subo, eu fico nervoso. Eu faço as anotações mais lindas que os irmãos podem ver. Mas normalmente eu não uso muito o que eu estou aqui dentro. Então Jesus chega do outro lado. Aquele endemoniado vai de frente com Jesus e fala: Senhor, que tenho eu contigo, que venhas me incomodar aqui. Os irmãos sabem da história. O ponto que eu quero chegar: Jesus então expulsa aquele demônio, se atira aos corpos. Aquele homem, ele é restaurado. Jesus está indo embora. Ele fala: Senhor, deixa eu ir contigo. E Jesus fala para ele simplesmente: não, você não vai, você vai ficar aqui. Jesus: mas eu quero ir. Não, você vai ficar aqui. O que eu acho interessante, irmãos, é que passa 2 anos e meio, de 2 anos a 2 anos e meio. Jesus ele fala para aquele homem, fala assim: olha, vai para a tua família e fala quão bom foi Deus em tua vida. E Jesus, se não me falha a memória, os irmãos aí, bons, bíblicos, teólogos aí, se não me falha a memória, irmãos, é o mesmo local onde acontece a segunda multiplicação dos pães e peixes. É o mesmo local, região de Gadara, de Decápolis. Então Jesus retorna cerca de 2 anos, 2 anos e meio após aquele mesmo local. A Bíblia, ela nos relata que tinha cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Abrindo aspas, se hoje aqui fosse um encontro de mulheres, isso aqui estava lotado de gente lá para fora. Só para você ter uma ideia, hoje a igreja ela é formada de 70% de mulheres. Mas como entre varões, nós temos
vazios. Mas então Jesus ele volta àquele local. A Bíblia nos relata que tinha cerca de 5.000 homens. Aonde tem 5.000 homens, deve ter umas 15 a 20.000 mulheres. Sem contar crianças e adolescentes. Aí eu faço uma pergunta, Paulo. Quem que pregou para aquele povo? Quem que pregou para aquele povo? 2 anos e meio se passaram e tinha aquela multidão de pessoas cristãs. Foi o homem endemoniado de Gadara, foi ele que pregou. Mas não foi eu que preguei, foi o próprio Jesus. E ele começou a falar: olha, Jesus me libertou. Olha, a sociedade falava assim: olha, não, esse não tem mais jeito. Mas Jesus chegou e falou: ó, tem jeito. Aonde Jesus chega, ele faz a diferença. Aleluia! Aonde Jesus chega, ele faz a diferença. Se ele fez diferença na vida daquele homem, ele vai fazer a diferença na minha vida. Mas basta somente eu acreditar que Deus é o Senhor da minha vida. Aleluia! Aleluia! Basta somente aquele Senhor, eu vivo para ti, Senhor, eu vivo para ti. Mas só que existem momentos ao qual eu deixo Deus de lado e vivo a minha vida. Irmãos, há cerca de 30 anos, 35 anos, o meu pai, ele foi dirigir uma outra igreja. E antes dele dirigir aquela igreja, ele construiu e nós fomos fazer um culto. Alguns dos irmãos sabem o que é pau de arara? Sabe, pastor Beto? Os irmãos sabem o que é pau de arara? 1, 2, 3, 4. Rapaz, tem bastante gente, aleluia. Mas já andaram de pau de arara? Os que andaram de pau de arara? 1, 2, 3, 5, 10. E meu pai falava assim: nós vamos matar a igreja. Era como aqui, porque eu sou importado do Maranhão. Eu sou importado do Maranhão. A cidade era como aqui em Santa Branca. Só que é estrada de terra. E ia 2 caminhões de pau de arara. Poeira comendo solto. As irmãs chegavam tudo loira, tanta poeira no cabelo. Chegava lá, balançava a poeira, o cu no chão batido. Aleluia. Glória. Mas a presença de Deus era real naquele meio. Porque eu não estava preocupado com o meu vizinho. Eu não estava preocupado com o ar do meu que eu vou fazer amanhã ou depois. Porque nós temos 2 horas. E essas 2 horas eu tenho que dar para Deus. É a oração, é o louvor. Nós temos que dar o nosso melhor para Deus. Porque hoje, com os nossos carros, com o ar-condicionado, é tão difícil eu ir, mas eu ir de Deus. Porque eu coloco o meu interesse na frente. É aquela coisa, irmãos. É igual o metiolate. Dói, mas é para curar. Dói, mas é para curar. Se sair um irmão ou uma irmã daqui e falar: Jesus, eu preciso melhorar. Eu já fiz o meu papel. Irmãos, é tão gostoso quando nós entregamos a nossa adoração a Deus completa, porque haverá um culto, haverá um culto que eu não vou poder dar glória a Deus, haverá um culto que eu não vou poder cumprimentar os meus irmãos, haverá um culto ao qual simplesmente eu estarei deitado, sem ver, sem ouvir, sem sentir. E por isso nós estamos tendo a oportunidade de entregar o nosso perfeito louvor, a nossa perfeita adoração, o nosso melhor glória a Deus, o nosso melhor aleluia. Então não deixe para amanhã o que você tem que entregar para Deus hoje. Não deixe para amanhã o que Deus te entregou hoje. Não deixe para amanhã o que Deus falou. Vá, tem que ser hoje.
nos proporcionou. Há 3 sábados atrás eu estava em uma congregação, 8h30, eu recebi uma mensagem. Aí eu falei para minha esposa, vai lá ver o que era. Era um pedido de socorro. Sem entrar em detalhes, era um pedido de socorro. Eu pedi licença ao pastor da igreja e falei que eu estava indo apagar o fogo. Eu cheguei na casa, o circo pegando fogo, e ali nós sentamos, nós conversamos, nós cantamos hinos da harpa, nós adoramos a Deus, fizemos uma oração, e aí eu fiz uma pergunta: qual que é a tua frequência na igreja? E ele simplesmente falou assim: quando dá, eu vou aos domingos. E isso não pode acontecer no nosso mundo. Imagine você, hoje é sábado, hoje você toma toda a água que você precisar hoje, toda a água, mas só que você só vai poder beber água daqui a 7 dias, no próximo sábado. Como vai estar o seu corpo? É assim que fazemos com o nosso Espírito, o Espírito Santo de Deus que está em nós. Nós o alimentamos uma vez só por semana. Por isso que hoje tem fracos e doentes e doentes que dormem. Por isso que tem hoje pessoas que não se alimentam, porque são fracos. Jesus. Porque simplesmente eu começo a dirigir a minha vida. Quando Deus, Ele se revelou a Moisés, Ele falou assim: olha, eu sou, já foi falado nessa noite. Eu não queria pregar isso que eu estou pregando, mas eu fui endossado pela leitura oficial, e fui endossado pelo irmão que leu o mesmo versículo ao qual eu ministrei essa palavra. Eu falei: Senhor, se o Senhor está falando sim, amém, nós vamos para cima. Porque é o Senhor que se responsabiliza por aquilo que foi falado. Mas eu peço, não fiquem bravos comigo, não fiquem chateados comigo, porque primeiro corta aqui. Primeiro sou eu chamado à responsabilidade. Irmãos, a declaração, o que significa eu sou, quando Deus, Ele fala para você: olha, não se preocupe porque eu sou na tua vida. Não se preocupe porque eu sou. É o próprio Deus falando: olha, não se preocupe com isso, porque eu sou na sua vida. É uma declaração, uma afirmação. E por que nós estamos nos preocupando? Eu não saí do texto, tá, irmãos? Eu não saí do texto. Porque Deus está me levando a falar isso, e falta 8 minutos para as 9, eu entrego o microfone às 9 horas. Aprendi com o nosso pastor presidente de honra, pastor Manuel. Uma vez eu estava na minha igreja com ele, e ele ia ministrar. Foi louvor, faltava 10 para 9 pregar para o pastor Manuel. Aí o pastor Manuel falou assim: já que eu vou muita cantoria, então vamos aqui. Ele deu o versículo, falou 10 minutos e entregou a palavra. Antigamente, nos nossos primórdios, os sacerdotes chamavam os tangedores. O que são os tangedores? Tangedores eram os músicos que preparavam o ambiente para a adoração. Mas o louvor, ele não pode tomar a primazia da palavra. É perfeito também sou músico. Estudei para tocar, estudei para cantar. Mas Jesus me trouxe para pregar. Investi no canto, fiz aula de canto, fiz aula de música. E agora onde eu estou? Aleluia! Então, irmãos, eu vou falar algumas coisas que eu escrevi
dentro do texto, quer dizendo que Deus é o Deus que eu sou, o Deus que é na sua vida, que é na minha vida. Se você está fraco, porque muitas das vezes nós estamos fracos, nós vamos para a igreja, só Jesus na causa. E ainda Jesus ainda manda alguém pedir socorro para você. Você está precisando de um abraço e você tem que abraçar o irmão. Mas se você está fraco nessa noite, Jesus é a tua força. Aleluia! Se você está perdido, Jesus é a tua direção. Se você está triste, o grande eu sou é a sua alegria. Se você está caído, Ele é quem te levanta. Se você está correndo risco, é Ele que te guarda. Jesus é tudo, irmãos, que nós precisamos. É verdade. Jesus é tudo que nós precisamos. Bastamos somente acreditar que Ele existe. Bastamos somente acreditar que Ele é em nossa vida. Basta somente acreditar que Ele vai batalhar as nossas batalhas. Não tem como, irmãos, vencermos a guerra com nossas forças. E aqui faltando 5 minutos, eu gostaria de fazer uma oração com a bendição do pastor. Graças. Mas nessa oração, irmãos, eu fui ensinado, e isso eu passo para onde eu passo nas igrejas ministrando. Se Deus falar comigo para chamar o povo à frente, eu chamo. Mas se Deus não falar, pode ficar sentado no seu lugar, porque eu não para me chamar de gente. Às vezes a pessoa tem um emocionalismo, mas eu gostaria que você se colocasse sobre os seus pés nessa noite, e nós vamos fazer uma oração. E essa oração, irmãos, não é para você pedir casa, carro, porque eu não acredito que Jesus foi morto na cruz para te dar dinheiro. Eu não acredito que Jesus foi morto na cruz para te dar uma casa. Eu não acredito que Jesus foi morto na cruz para te dar bens materiais. Os bens materiais é a consequência da tua fidelidade para com Deus. Seja fiel, e Deus, Ele vai te honrar. E nessa oração nós vamos pedir para que Deus possa nos fortalecer. Porque nós, varões, estamos precisando de um renovo. Nós, varões, estamos precisando de sair da nossa zona de conforto. Nós, varões, estamos precisando ser sacudidos. Mas essa mudança, ela não vai acontecer você pulando, ela vai acontecer você no seu quarto, orando e falando: Senhor, eu preciso mudar. Senhor, eu preciso ter um particular contigo. Porque a palavra de Deus fala que quando entrares no teu quarto, fecha a porta, porque o meu Deus, Ele sonda, Ele vê o teu coração. Ele não ouve, Ele vê. Ele não ouve, Ele vê, porque Ele vai ver a intenção do teu coração. Se a intenção ela está boa ou se ela está ruim. Aleluia. E me dê a paz, Senhor. Nessa oração, nós vamos pedir para que o Senhor possa nos fortalecer. Amém. Nós vamos pedir para que o Senhor possa tirar todo o embaraço. Glória a Deus. Nós vamos pedir para que o Senhor tire tudo aquilo que esteja impedindo de eu levar uma vida mais próxima da terra. Muitas das vezes, isso aqui toma muito tempo nosso. Senhor Deus, vamos orar. Glória. Pai, a tua palavra ela foi pregada, mas foi pregado aquilo que o Senhor colocou em meu coração. Pai, eu acredito que tem corações que foram impactados, que ouviram o que o Senhor falou nesta noite. Senhor, venha visitar cada coração, ó Deus. E eu peço a Ti, ó Deus, que tudo que for fora do Teu agrado, Pai, aquilo que não te agrade, venha cair por terra agora, porque o Senhor vai levantar homens nessa noite, o Senhor vai levantar mulheres nessa noite, compromissados contigo, para que possa levar a tua palavra, para que haja um renovo. Mas primeiro eu tenho que me renovar, primeiro eu tenho que me reforçar, aleluia, primeiro eu tenho que ouvir
pessoas, que a partir de hoje nós possamos levar uma vida diferente, que a partir de hoje possamos dizer: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia! E eu oro a Ti, Pai. Eu oro a Ti. Tão certo, Pai, como o Senhor vai vir buscar uma igreja lavada e remida pelo Teu sangue, como vai ela ter pessoas que vão ser renovadas pelo Teu Espírito. E assim eu oro e eu Te agradeço em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Pode tomar os seus assentos. Pastor Edson, obrigado. Fabrício, obrigado pela oportunidade. Irmãos, eu não sou de barulho. Eu prego dessa forma. E foi como Deus me chamou. Eu queria ser daqueles pregadores que abrem o braço e todo mundo saia pulando. Mas Jesus me chamou assim. Deus abençoe. E as palmas, louve ao Senhor.